nas últimas semanas, tendo começado na 1ª de janeiro, temos estado a considerar transformação, transformados pelo poder do Espírito. Tem sido o nosso tema e a base bíblica que nós temos usado está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Muitos já sabem de cor esses dois versículos, são de facto extraordinários, mas para aqueles que às vezes têm dificuldade com alguma palavra pelo meio, está escrito ali, projetado ali. Mas vamos dizer em conjunto. Preparados? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aquilo que é chave é, de facto, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. E, de facto, é transformação. Deus quer produzir transformação em nós. Transformação, naturalmente, para melhores. Nunca para piores, porque isso não seria a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas, meus irmãos, nós já consideramos aqui, estamos quase a chegar ao fim desta série. No próximo domingo terminamos. Nós já consideramos transformação espiritual. Vamos ver se alguém se lembra. Depois vimos transformação educacional. Vimos depois transformação emocional, a questão das emoções, a ira. E aí não ficámos mais do que senão por uma abordagem destes grandes temas que têm a ver com as nossas emoções. E nós vamos lidar com alguns deles mais adiante. Depois vimos transformação física. A semana passada vimos transformação financeira. E hoje vamos considerar transformação relacional. E tem a ver com as nossas relações. E, meus irmãos, as nossas relações são em várias áreas, vários domínios. Costuma dizer-se que nós não podemos escolher os nossos pais. Também não escolhemos os nossos irmãos. Eles vêm naturalmente por influência dos nossos próprios pais. Mas certamente nós podemos escolher os nossos amigos. Podemos escolher aqueles que, não sendo desses laços sanguíneos, se relacionam connosco, nós com eles, no dia a dia. E, meus irmãos, aqui naturalmente vem uma pergunta objetiva. Que influência têm os nossos amigos? Têm aqueles que estão à nossa volta, sejam pais, filhos, avós, amigos, colegas de trabalho, aqueles que estão relacionados connosco. Que influência têm eles sobre nós? Que influência temos nós sobre eles? É de facto, digamos, neste mundo relacional que nós queremos focar a nossa atenção, a vossa atenção neste momento. Meus irmãos, quando penso em relacionamentos, não posso deixar de pensar naquilo que é imediato, relacionamento familiares. Mas também temos que pensar em relacionamentos laborais, relacionamentos de amizade. E, por último, nós vamos considerar relacionamentos fraternais. Tem a ver com os nossos irmãos, como é que nós nos relacionamos. Meus irmãos, então, em primeiro lugar, relacionamento familiar. Relacionamento familiar, eu gostaria de abordar 4 áreas. A primeira delas é conjugal. É logo aquela que mais salta à vista. E para isso gostaria de vos convidar a abrir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, em que ele aborda muito bem esta questão a partir do verso 22. Efésios capítulo 5, verso 22. Então, Efésios capítulo 5, particularmente os versículos 31 e depois 33. E no versículo 31 diz assim: Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E no verso 33 diz: Todavia também vós, cada um de per si,
Assim, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este relacionamento conjugal, aquilo que no fim de contas, dois jovens, e às vezes não acontece apenas entre jovens, acontece em outros, numa idade mais adiantada, se amam e querem assumir o compromisso de fazer uma vida juntos como marido e mulher. E no início tudo são rosas, no início tudo está bem, no início tudo é perfeito. Mas ao fim de algum tempo começam a surgir dificuldades de relacionamento conjugal. Começa a haver alguns desentendimentos, começam a surgir algumas situações menos claras e às vezes chega ao ponto de cada um pensar que o melhor é quebrarem esse relacionamento e irem para o divórcio. E aquilo que foi um relacionamento durante anos, com alegria, com satisfação, acaba por resultar em tragédia, em divórcio. Meus irmãos, eu gostaria de partilhar convosco muito brevemente 4 livros de entre talvez 2 dúzias que tenho na minha biblioteca sobre esta questão familiar conjugal. Um deles, e todos eles em português, A Arte de Permanecer Casado, de um grande homem de Deus que escreve muito sobre esta matéria, Jaime Kemp. E, a dado passo, ele tem alguns capítulos aqui neste livro que eu gostaria só de sublinhar, mais para aguçar o vosso interesse, e caso alguém deseje, eu partilharei com certeza convosco algum destes livros para poderem ler ou virem a adquirir. Mas ele começa por colocar compromisso no casamento. E o compromisso no casamento é alguma coisa que é feita na altura do casamento, da cerimónia em si, mas que depois deve ser renovada, deve ser enfatizada ao longo do casamento. Depois tem tornando-se os maiores amigos. E, de facto, marido e mulher, ao fim de algum tempo, são, com certeza, os maiores amigos, ou devem ser. Depois tem suprindo as necessidades um do outro. Tem um outro capítulo que é resolvendo os conflitos. Não há casamento onde não haja conflitos. Não há casamento onde não surjam desentendimentos. Mas o importante é resolvê-los. Encontrar a melhor saída que seja, de facto, benéfica para os dois, mantendo um bom relacionamento conjugal. Depois tem aceitação, a capacidade de perdoar. E como no casamento, às vezes é tão necessário reconhecer os erros e a capacidade de perdoar. Depois tem um outro capítulo, tem mais alguns, mas eu estou só a sublinhar e enfatizar alguns. Tem quem não se comunica. É tão complicado ajudar um casal que tem problemas quando não são capazes de se comunicar, quando não são capazes de conversar sobre os seus próprios problemas. Depois tem outra questão que está muitas vezes no cerne de tantos conflitos. Fidelidade, ou se quisermos, infidelidade. Confiança e respeito. Tem um capítulo sobre o papel de marido e esposa e depois tem um outro que é tão atual, os filhos do divórcio. Como lidar com os filhos do divórcio. E depois tem o último capítulo, força motivadora para permanecer casado. Um outro livro que também gostaria de partilhar convosco, de Barbara Russell Chesser, O Mito do Casamento Perfeito. Aqueles que estão aqui, que estão casados, têm um casamento perfeito? É um mito. E é interessante porque ele menciona uma série de mitos num casamento dito ou supostamente perfeito. E alguns vão para o casamento a pensar que vão ter um casamento perfeito e então têm. Só é necessário o amor. Isto faz muito lembrar aquele ditado português. Um amor e uma cabana. É suficiente para ter um casamento perfeito. O amor é importante, mas é preciso mais alguma coisa do que amor. Ele tem 21 mitos descritos. Eu vou mencionar apenas alguns mais. O casamento
sufoca a individualidade. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Será que quando eu estou casado eu deixo de ser eu próprio, perco a minha própria individualidade? Certamente não. Mas alguns pensam que sim. E que no casamento são abafados. Tem um outro mito, a variedade dá sabor à vida e ao casamento. Por outras palavras, ter alguns flertes, ter alguns casos, até pimenta. E torna o casamento mais gostoso. É um mito. Um outro mito, as famílias estão se desintegrando porque as mulheres estão trabalhando fora. Será que o facto da mulher ter deixado o seu lar, cuidar dos filhos e estar a trabalhar fora provoca a desintegração do casamento? Um outro mito, padrões elevados criam matrimónios altamente satisfatórios. Às vezes os padrões são tão elevados que causa frustração. Um outro mito, sinais de fracasso iminentes são fáceis de detectar. Será que aqueles sinais, quando o casamento está a fracassar, está iminente, é fácil de detectar? Meus irmãos, daquilo que eu tenho feito em termos de aconselhamento familiares, às vezes o casamento está na ruptura e aqueles que lá estão nem se dão conta disso. Um outro mito, a raiva não tem lugar no casamento. A raiva não tem lugar no casamento. Será que marido e esposa não podem ficar com raiva? Não podem ficar irados? Como é que controlam as emoções? Um outro livro que eu gostaria de partilhar convosco, e este já vai pelo menos na 5ª edição, é de Alan Peterson, é O Mito da Grama Mais Verde. Grama, em brasileiro, é a nossa relva. E quando pensamos neste título, O Mito da Relva Mais Verde, eu traduziria isto de outra maneira. A galinha do vizinho é melhor que a minha. Será que a mulher do meu próximo, será que aquela que está ali à volta, vizinha ou amiga das minhas relações, não é melhor que a minha esposa? Ou vice-versa? Então ele tem alguns temas aqui que eu acho que são de facto muito interessantes. E começa logo por colocar isto. Ainda existe alguém fiel? Ainda há casais fiéis? Um outro. Porquê é que os cônjuges se traem? Um outro. Não me induzas à tentação. Um outro capítulo que ele tem aqui. Aconteceu. E agora? E os irmãos, por isto, podem imaginar. Aconteceu o quê? Um caso. E agora? E tem um outro capítulo, para além de mais, que é Desfazendo o Triângulo. E o que é o triângulo? É uma terceira pessoa que se mete e que vai desfazer o compromisso. O último livro que gostaria de partilhar convosco é muito interessante porque é na base de meditações para 40 dias. O desafio de amar. O desafio de amar. E este é um livro que vale a pena, que é interessante também. Meus irmãos, muito certamente se poderia dizer acerca do relacionamento conjugal, mas eu gostaria de avançar. E de avançar para outro aspecto deste relacionamento familiar que cabe aqui. É o relacionamento entre pais e filhos. E de novo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Às vezes ouvimos aquela expressão, tal pai, tal filho. E poderíamos dizer, tal mãe, tal filha. Isto é, acaba por haver, certamente que aqui uma passagem, transmissão de valores, transmissão de ideias, transmissão de comportamentos do pai para o filho, da mãe para a filha.
dos pais para os filhos, de um modo geral. Os filhos aprendem dos pais. E a questão é, o que é que os filhos estão a aprender dos pais? No nosso contexto comunitário, o que é que os nossos filhos têm aprendido de vós ou de nós, pais? O que é que nós temos tido a preocupação de ensinar aos filhos? Quais são os valores morais? Quais são os valores espirituais? Será que são valores em conformidade com aquilo que o mundo apresenta, em conformidade com aquilo que se passa lá fora? Ou são valores baseados no Evangelho, na Palavra de Deus? Meus irmãos, que exemplo os pais vão transmitindo para os filhos? É interessante que nós temos na Escritura uma série de situações de pais que foram um mau exemplo para os filhos. De pais que foram um exemplo extraordinário para os seus filhos. E está escrito na Bíblia exatamente para nos encorajar a refletir sobre aquilo que é, de facto, o nosso comportamento como pais para os nossos filhos. Meus irmãos, eu tenho tido uma preocupação muito grande. Eu e mais alguns aqui na igreja, minha esposa sobretudo também, em relação ao ministério infantil. Nós temos a consciência de que o tempo que as crianças, os júniores, os adolescentes passam na igreja é muito pouco para os influenciar a uma vida positiva, comparado com aquilo que é a sua exposição na escola, com os amigos, lá fora. E se nós aqui não procurarmos ter qualidade no ensino e naquilo que é o trabalho com os júniores, com as crianças, com os adolescentes, não estaremos a contribuir e a ajudar-vos como pais na educação dos filhos. Uma das coisas que me aflige na sociedade de hoje são as crianças mimadas. Crianças mimadas demais. E o resultado que nós vemos de crianças mimadas são adolescentes rebeldes. É só questão de deixar passar uns anos. E já a própria rebeldia própria dos adolescentes é potenciada, é complicada. De tal modo que às vezes os pais deitam as mãos à cabeça porque já não sabem o que fazer com os adolescentes. Quando eles forem jovens, já bem crescidos, é muito mais difícil. Mas hoje, pais já não conseguem lidar com filhos adolescentes. Meus irmãos, apenas 2 ou 3 versículos e em Provérbios sobre esta questão de filhos. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Um texto que é bem conhecido e que tem sido também a estrutura base para o trabalho que nós fazemos. O cuidado, meus irmãos, que neste momento pessoas da igreja estão a ter com os filhos lá no segundo andar, no culto infantil, é importante. E é importante nesta base. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos a preocupação de ensinar as crianças, de ensinar os júniores, de ensinar aqueles adolescentes. E uma das coisas que tem sido uma mais-valia da nossa igreja, que até tem sido por isso mesmo procurada em vez de outras igrejas, é o facto de nós darmos atenção ao ensino das crianças. Porque, meus irmãos, é uma contribuição para os pais de estar a transmitir para os seus filhos valores que naturalmente vão ajudar pela vida fora. Em Provérbios capítulo 19, verso 18, Provérbios 19, verso 18, corrige a teu filho enquanto há esperança, mas não te incites a destruí-lo. Uma coisa é corrigir com princípios, com penalizações, mas não levar à destruição. Isto é, não encher com uma carga de pancada a criança. Isso não vai resolver nada. Meus irmãos, permitam-me aqui que diga aquilo que já tenho dito em outras ocasiões. Quando tiverem que corrigir os vossos filhos, não corrijam com a igreja.
Já tenho ouvido alguns justificarem e perguntamos porquê é que não veio à igreja, porquê é que o seu filho ou filha não veio à igreja? Está de castigo. Não castigue o seu filho impedindo de vir à igreja. É a pior coisa. Está a castigar com aquilo que pode ser um bem para ele ou para ela. Castigue se tiver que castigar. Com a PlayStation, com os jogos, com computadores, com a internet, com alguma coisa que ele ou ela gosta, mas não que lhe tire os valores fundamentais. Provérbios capítulo 10, verso 1. Provérbios de Salomão diz: um filho sábio alegra a seu pai, mas um filho insensato é a tristeza da mãe. Os irmãos, temos aqui um grande desafio. E o grande desafio é para os pais criarem filhos que sejam sábios. Criar filhos que sejam sábios. Meus irmãos, ainda neste capítulo de relacionamentos familiares, tenho uma palavra também para os namorados. E essa palavra está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 2 até 6. E a minha tradução diz assim: pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência ou da cobiça, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos-lo dissemos e testificamos. Meus irmãos, nesta parte de namoro, eu gostaria de partilhar convosco aquilo que foi um movimento iniciado há 20 anos atrás, no seio das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos. O chamado movimento O Verdadeiro Amor Espera. The True Love Waits. E este movimento tinha exatamente por finalidade lançar o desafio aos adolescentes, aos jovens, de que se abstivessem de relações sexuais fora do casamento e enquanto não chegassem ao casamento. Meus irmãos, eu tenho sido alertado para esta situação de que no nosso país começa a ser moda também, os jovens começam a namorar e a ter relações sexuais. Muitos deles nem sabem se alguma vez vão casar com esse jovem ou jovem. Mas isto está a acontecer por força daquilo que é a sociedade, daquilo que é o ambiente. De tal modo que se questiona se de facto a virgindade é para manter até ao casamento ou não. Nos Estados Unidos, aquela campanha que tem dado inúmeros frutos, tinha um compromisso. E esse compromisso tinha um texto que era assim: crendo que o verdadeiro amor espera, eu faço um compromisso com Deus, comigo, com a minha família, com os meus amigos e o meu futuro cônjuge e os meus futuros filhos, para ser sexualmente abstinente desde o dia de hoje até ao dia em que entrar numa relação de casamento. E o jovem assinava e procurava ficar fiel até à altura do casamento. Isto, meus irmãos, num país em que, quando os jovens atingem 14, 15, 16 anos, começam a experimentar estas relações sexuais, chamado date. Date, que é um encontro. E muitos desses encontros terminavam exatamente num relacionamento. Os pais, sobretudo as mães, recomendavam às filhas para não se esquecerem do preservativo. Podiam sair,
mas não podiam esquecer-se do preservativo. E nos Estados Unidos isto foi uma prática e continua a ser uma prática comum. Mas foi lançado esse desafio para adolescentes e para jovens estudantes e tem resultado tremendamente. Meus irmãos, ainda há pouco tempo, em novembro do ano passado, fomos surpreendidos, pelo menos aqueles que vão acompanhando estas coisas, por um leilão extraordinário. Fazem-se leilões de muitas coisas, mas uma jovem de nome Ingrid Migliorini, conhecida como catarinense, uma jovem de 21 anos no Brasil, decidiu colocar a sua virgindade em leilão. E ela queria receber dinheiro, queria ter uma primeira relação, mas o desejo dela era naturalmente entregar-se por uma grande quantia de dinheiro. Então colocou a sua virgindade em leilão na internet e começou com o valor de R$1 milhão e chegou a ter uma oferta de R$1,5 milhão. Ela depois acabou por cancelar isso, porque aparentemente era um homem de 50 anos e ela depois veio a descobrir que era um japonês de 21 anos que estava a fazer aquela oferta e não quis. Sentiu-se enganada. Mas o propósito dela continua e continua em leilão até esperar ou até alcançar alguém que seja do agrado dela e que pague mais de R$1 milhão. Qualquer coisa como 300, 400 mil euros pela sua virgindade. Isto cabe na vossa cabeça? Cabe na cabeça da Ingrid. Meus irmãos, um outro assunto ainda, em termos de relações familiares, as chamadas uniões de facto. E as uniões de facto são alguma coisa que hoje estão na moda, que fazem parte da legislação portuguesa e que é uma forma de contemporizar aqueles que não querem um compromisso no papel, mas que acabam por se juntar. Meus irmãos, eu não vou falar tanto nisso, mas falar de um outro tipo de união, que já há algum tempo que estava para falar, que eu acho que devo ter uma palavra aqui, que é a chamada união ou casamentos de pessoas do mesmo sexo. Meus irmãos, isto está na moda, está na legislação, está no mundo. Que palavra temos nós? Que palavra tem a Bíblia sobre esta questão? Eu creio, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, há quase 2000 anos atrás, já tocou nesta questão. Em Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 28. Romanos, capítulo 1, versículo 24 diz: Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do erro. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Meus irmãos, para mim o texto é demasiado claro. Primeiro, já nos tempos do apóstolo Paulo, havia relações lésbicas, relações conhecidas como gays, homossexuais. E se quisermos ir até mais longe, chegamos a Sodoma e Gomorra e vemos que lá exatamente isso já acontecia também. A questão da homossexualidade não é tabu na Escritura. Antes, pelo contrário. Ela está bem expressa e claramente
considerada como sendo abominação para Deus. E abominação é alguma coisa que Deus rejeita e que vomita, que lança fora. Porque, meus irmãos, em parte alguma, na Escritura nós vemos que Deus fez o varão para o varão, o homem para o homem, ou a mulher para a mulher. Antes, pelo contrário, para o homem fez uma mulher. Meus irmãos, tantas são as aberrações, que inclusive está a caminhar para uma lei ser passada para a adoção de crianças por casais homossexuais. Meus irmãos, aquilo que vos apresento ali como fotografia ou duas fotografias é isto. Aqui à esquerda tem aquela criança que vai crescendo e que um dia vai apresentar, olha, o meu pai é o Manuel, a minha mãe é Joaquim. Do outro lado tem aquele bebé que vai crescer e que vai chegar um dia que vai dizer, olha, a minha mãe é Maria, o meu pai é Leonor. Isto faz sentido. Mas este é o mundo em que nós estamos a viver. E isto, meus irmãos, é considerado abominação diante de Deus. Deus rejeita. Alguns poderão estar a pensar, o pastor é mesmo contra isso? Sou. Claramente. No Brasil, aqui há algum tempo atrás, estava para passar uma lei em que as igrejas seriam proibidas de pregar sobre este tema. Ainda não há muito tempo, um pastor na Suécia foi preso e esteve preso durante algum tempo porque pregou sobre esta matéria. E foi preso. Depois foi liberto. Minha esposa já tem falado comigo e tem dito, e se tu pregares sobre isso? Se vierem ter contigo duas pessoas do mesmo sexo e quiserem casar, eu não caso. E se fizerem denúncia de ti ao tribunal, podem fazer. E se fores condenado, vou para a prisão. Porque eu não posso negar aquilo que está na palavra de Deus. Se o mundo quer ir para o abismo, vá. Mas eu não vou. Ou pelo menos, de boa vontade. A palavra de Deus é clara sobre este assunto. Agora, meus irmãos, isto significa que nós não amamos as pessoas que têm esta tendência homossexual? Amamos. O amor de Deus chega para o homossexual. Assim como chega para qualquer pessoa que tem qualquer pecado. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. E a minha posição não poderia ser outra. Se não amares algum homossexual com o amor de Cristo, mas rejeitar claramente a sua prática, porque ela é contrária às Escrituras. E esta, meus irmãos, é a minha posição com toda a clareza. De relacionamentos familiares, abordei a maior parte das questões. Vamos aos últimos 2 pontos, serão mais breves. Relacionamento laboral. Nós estamos envolvidos também no mundo do trabalho. E quando falo laboral, falo também em escola, mas sobretudo laboral. E voltando a Efésios, a interessante carta aos Efésios responde a muitas destas questões. Mas em Efésios capítulo 6, versículos 5 até 9, diz: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como aos senhores e não como aos homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu e que para com ele não há acessão de pessoas. Meus irmãos, Jesus Cristo veio trazer uma revolução no mundo laboral daquele tempo. Havia escravatura. A escravatura é
claramente expressa na Bíblia, como sendo uma prática normal dos tempos de Jesus. Mas a questão é, quando se convertem, qual é o relacionamento entre o empregador e o empregado? E Jesus procura trazer a um nível de respeito mútuo. Deve de haver um respeito mútuo por quem trabalha e por quem emprega. E esse respeito está de facto aqui. Agora, meus irmãos, às vezes há quem procure fugir um pouco ao trabalho, não sabendo ou não percebendo que muitas vezes aquilo que está a fazer é afundar a empresa. Eu recordo-me quando comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar relativamente novo, não tão novo quanto alguns irmãos aqui, mas eu tinha 18 anos quando comecei a trabalhar, e aquilo que me disseram, porque eu comecei a trabalhar no Instituto Nacional de Estatística para o Estado, em Lisboa, aquilo que me diziam era isto: olha, aqui a prática é esta, quanto menos fizeres, mais ganhas. Mas como é que é isso? Quanto menos fizeres, quanto menos fizeres, mais ganhas, porque não gastas tanta energia. Ficas mais tranquilo. Meus irmãos, esta mentalidade que ainda hoje subsiste, quanto menos fizer, mais ganho, está tão errado e tem levado tantas empresas ao fundo. Esta mentalidade de ir acumulando papéis, porque não se faz hoje, faz-se amanhã, o trabalho não acaba. É o mínimo esforço. Ainda há pouco tempo ouvi o presidente da RTP dizer que tem trabalhadores que trabalham muito bem, muitas horas. Tem outros assim, e depois tem outros que não fazem puto. São palavras dele. Ele foi muito questionado por isso. Diz, de facto, a expressão não foi muito feliz, mas que é verdade, é. Há trabalhadores lá que se apresentam ao serviço e durante o dia não fazem nada. E, meus irmãos, quem é que lhes paga? Somos nós. São os outros que estão longe, mas quem paga somos nós. Os irmãos estão a ver como as relações laborais, afinal de contas, não são assim tão distantes e afetam-nos no dia a dia. O trabalhador, aquele que é cristão, aquele que é de facto temente ao Senhor, deve trabalhar com zelo. Os meus irmãos, tal como nos dias de Jesus, também hoje ainda há muita exploração de mão de obra infantil. Alguns têm ali, eu não faço propaganda à Zara. Mas aqui há algum tempo atrás surgiu na notícia, ou nas notícias, a Zara, que é uma multinacional, que envolve milhões, usa muita mão de obra infantil. Muita criança no Brasil vai trabalhar com 8, 10 anos a receber um salário de miséria para produzir aquilo que são as roupas que nós vamos comprar. Os irmãos, não estamos a falar há 2000 anos atrás, estamos a falar hoje. E quem diz a Zara pode dizer muitas outras. Muitas outras. Na China, no Bangladesh, muita da nossa indústria têxtil foi destruída exatamente porque no Bangladesh e em alguns outros países da Ásia começaram a produzir com mão de obra infantil, a pagar aquilo que nós não pagamos por um café. Pagam muito menos que isso. Crianças exploradas, trabalhando horas e horas. Os irmãos, como isto é totalmente contrário à Escritura. O último aspecto que eu gostaria de falar é o relacionamento fraternal. E para relacionamento fraternal, gostaria de vos convidar a abrir em 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é o último texto que nós vamos considerar. 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 4 até 7. 1 Coríntios, capítulo 13, nós encontramos aí as qualidades do amor genuíno. E vejam, meus irmãos, são 10 qualidades que estão aí. Muito poderia dizer sobre isto, mas o tempo esgotou. Quero apenas chamar a vossa atenção para aquilo que deve ser o nosso relacionamento uns com os outros. E na nossa relação como crentes, como irmãos na fé, como é que nós nos devemos relacionar? Com amor.
e amor com estas características. O amor é sofredor. Podemos dizer em conjunto? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Meus irmãos, é este tipo de amor que deve estar nas nossas relações fraternais, mas também nas nossas relações familiares, naquilo que é o nosso dia a dia. E quando nós temos este tipo de amor, meus irmãos, o resultado não pode ser outro, senão transformação. O que é que o meu irmão ou irmã que está aqui, ou aqueles que nos visitam, precisam para serem transformados nas suas relações? Escolham bem as vossas relações. Como comecei por dizer, os pais e os irmãos não se escolhem, mas os amigos escolhem-se. As pessoas com quem nós partilhamos escolhem-se. Gostaríamos que realmente cada um pudesse ter relações conjugais, familiares fortes, úteis. Que pudesse ter também uma relação laboral que seja adequada, mas relações fraternais que sejam baseadas na palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe.